Agenda do Senado. Hoje, terça-feira, 29 de outubro, às 10 horas da manhã, a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, realiza uma audiência pública destinada a instruir o projeto que dispõe sobre a proibição em todo o território nacional de fabricação, comércio, transporte, manuseio e uso de fogos de artifício de estampido ou de qualquer outro artefato pirotécnico que produza estampidos. E também às 10 horas da manhã temos reunião deliberativa da Comissão de Educação. Na pauta, entre outros itens, o projeto que institui a Política Nacional do Livro e Regulação de Preços. Olha aí o livro de novo. Ainda às 10 horas, reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Bruno, bom dia. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira proposta que reserva recursos exclusivos para a agricultura familiar no Fundo Garantidor de Operações. O FGO garante o pagamento aos bancos dos empréstimos que não forem pagos. O projeto está em regime de urgência constitucional. Outro item da pauta é a inclusão de escolas da Rede Federal de Ensino, como os institutos federais, no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além desses dois projetos, a CAI deve ainda conhecer o relatório do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, sobre as audiências públicas promovidas pelo colegiado a respeito da regulamentação da reforma tributária. Muito obrigado, Bruno Lourenço. Ainda às 10 horas, o Senado Federal realiza, daqui a pouquinho, sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. Para as 11 horas, está prevista a reunião da CSP, a Comissão de Segurança Pública, que hoje analisa uma pauta com 4 itens, entre eles o projeto que institui a Frente Parlamentar de Defesa da Polícia Penal. Às 2 da tarde temos sessão deliberativa do Senado Federal. Entre os projetos em pauta, a proposta que condiciona o recebimento de recursos públicos por entidades esportivas sem fins lucrativos à adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. Também às 2 da tarde, a Comissão de Educação realiza audiência pública para debater a reestruturação do plano das carreiras dos cargos da cultura. Às 2:30 da tarde temos mais uma audiência pública da CCJ. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes dessa reunião. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. A Comissão de Constituição e Justiça vai discutir em audiência pública nesta terça-feira, a partir de 2:30 da tarde, o projeto que institui o Imposto sobre Bens e Serviços, a Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo, previstos na Emenda Constitucional da Reforma Tributária, promulgada no final de 2023. Temas como não cumulatividade, alíquotas, direito ao creditamento, split payment e incidência do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços devem ser debatidos por Bernard Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Marcos Mendes, consultor do Senado, Regina Helena Costa, ministra do Superior Tribunal de Justiça, Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, além de outros especialistas. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. São essas as informações da audiência pública sobre a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Volto com vocês do estúdio. Obrigada, Alexandre. E agora a gente vai falar com a Érica Christian. Ela traz os detalhes do plenário, os destaques do que vai ser votado no plenário hoje. Bom dia, Érica. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E o plenário deve votar hoje a medida provisória que liberou 2 bilhões de reais para o socorro financeiro ao Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. Também está na pauta o projeto que prorroga o prazo de isenção do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante para cargas com origem ou destino nas regiões Norte e Nordeste. Os senadores podem votar ainda a proposta que condiciona o repasse de recursos do governo federal para entidades esportivas a medidas que garantam a proteção de crianças e adolescentes
contra abusos sexuais, a exemplo de campanhas educativas e qualificação dos profissionais envolvidos. A sessão do plenário está prevista para começar às 14h com os discursos e às 16h com as votações. Tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma excelente terça-feira. Raquel, Gesiel. Muito obrigado, Érica Christian. Meia hora mais tarde, às 2h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas se reúne para depoimentos da influenciadora digital Deolane Bezerra e do diretor da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. E você pode acompanhar tudo o que acontece aqui no Senado e todas as votações de hoje em senado.leg.br. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Olha, hoje é 29 de outubro, Dia Nacional do Livro, dia de celebrar uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, o livro, que pode ser uma fonte inesgotável, e é uma fonte inesgotável de conhecimento, um incentivo espetacular da imaginação humana. O livro é também informativo e de grande ajuda na diversificação do vocabulário das pessoas. E aqui no Brasil, no dia de hoje, a gente celebra esta data em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, pela coroa portuguesa. Fundada pelo príncipe regente Dom João VI, a Biblioteca Nacional tem origem no acervo da Real Biblioteca de Lisboa, trazida ao Rio de Janeiro na transferência da família Real Portuguesa. Na independência do Brasil, recebeu o nome de Biblioteca Imperial e Pública da Corte. Em 1990, a Biblioteca Nacional tornou-se fundação vinculada ao Ministério da Cultura. E hoje a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é a maior da América Latina e está entre as 10 maiores do mundo. E já que estamos falando do Dia do Livro e da Biblioteca Nacional, que tal visitarmos ao longo da semana ou no próximo final de semana uma biblioteca e escolher um livro bem legal para ler? Para quem está no Rio de Janeiro, a dica é, claro, a Biblioteca Nacional. Mas o Rio tem também o Real Gabinete Português de Leitura, conhecido por seu esplendor, por sua beleza no estilo neomanuelino, e também o seu acervo, que é valioso, de obras, várias obras em língua portuguesa. E em São Paulo temos a Biblioteca Mário de Andrade. Como a segunda maior biblioteca do país, a Mário de Andrade fascina tanto pela sua arquitetura neoclássica quanto pelo acervo diversificado, incluindo uma das mais completas coleções de arte do Brasil, contando, por exemplo, com um arquivo de fotografias históricas. E a gente vai viajar por esse Brasil e conhecer outras bibliotecas. Em Belém, você pode visitar a Biblioteca Pública Arthur Viana, com um dos maiores acervos da região norte. Esta biblioteca é um ponto de referência cultural em Belém e é vital para a comunidade local. Em Rio Branco, a Biblioteca da Floresta, especializada em assuntos ambientais e culturais da Amazônia, com foco inclusive em cultura indígena. E em São Luís, tem a Biblioteca Benedito Leite, uma das mais antigas e uma das mais bonitas do Brasil também. Tem mais de 140 mil exemplares nacionais e estrangeiros, além de raridades como manuscritos do século XVI e jornais do século XIX. E Brasília? A Brasília tem a Biblioteca Nacional de Brasília, um marco arquitetônico e cultural na capital do país. E a Biblioteca do Senado Federal, que tem um acervo diversificado com várias áreas de conhecimento e muitos documentos históricos, como o original da Lei Áurea, por exemplo. Eu pensei que você não ia puxar a sardinha aqui para nossa brasa. A Biblioteca do Senado é boa demais. Um abraço aí para todo mundo que faz a Biblioteca do Senado, um dos locais mais gostosos aqui de Brasília, eu diria. Pessoal que gosta de ler, pessoal que é concurseiro, vem muito aqui para a Biblioteca do Senado. E quem vem às vezes visitar o Congresso, visitar o Senado e às vezes passa batido, né? Exato. Não lembra de ir à biblioteca. Olha, é imperdível dar uma chegadinha na biblioteca aqui do Senado. Chega lá, o pessoal atende muito bem, tem um acervo maravilhoso e é um oásis, assim, quando você quer ler um bom livro, um local bem legal. Biblioteca do Senado Federal,
faz parte desse conjunto de bibliotecas que a gente falou. E é claro que em muitas outras bibliotecas o Dedo de Prosa não tem como falar em todas, mas você tem como dizer aí da sua cidade pra gente qual a biblioteca que você destacaria aí na sua cidade. Você falou do Gabinete Real Português. Lá em Recife também tem um gabinete português de leitura que é muito bonito e parece que é uma característica, né? Aquela arquitetura muito bonita, fica lá no centro da cidade do Recife, perto da Capela Dourada e é um local assim belíssimo, assim, só para visitar. É maravilhoso. Só com essa descrição já tô querendo ir lá. Pois é, da próxima vez que você for em Recife, dá uma passadinha lá no centro, Gabinete Real Português de Leitura, lá em Recife também tem. Bom, então o nosso Dedo de Prosa de hoje, dedicado ao Dia Nacional do Livro, que é o nosso amigo de todas as horas, está aqui uma leitora inveterada, só que ela gosta de ler e-book. Adoro e-book. Eu não gosto muito. Não, eu gosto pela facilidade, sabe? Coloca ali na bolsa, ele fica pequenininho, não ocupa espaço, leva pra qualquer lugar, é muito prático. Mas nada substitui bom e velho livro ali de papel, né? É verdade. Olha, e pra fechar aqui nosso Dedo de Prosa, sugere pra gente uma biblioteca pra gente visitar. Você conhece uma biblioteca diferente dessas da que a gente falou aqui no Dedo de Prosa? A biblioteca aí da sua cidade é bonita? Manda pra gente pelo nosso WhatsApp aí a sua sugestão de visita pra uma biblioteca, ou então também sua dica de leitura. Manda aqui pro 61 98611 9591. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Hoje nós vamos falar das novidades no Pix. Sim, aquele querido que conquistou o coração do Brasil e que todo mundo ama. A forma de transferência de dinheiro mais popular que existe e que revolucionou a forma como as pessoas fazem pagamentos vai mudar. E o Pé de Meia vai contar tudo para você no programa de hoje. Fique ligado porque isso é importante. Quem nunca fez um Pix no meio da noite para pagar aquela pizza que salvou a sua vida? Ou para dividir a conta do rolê com os amigos? O Pix é rápido, é prático, é grátis, mas assim como tudo na vida, ele está sempre evoluindo. E a partir de 1º de novembro, o Pix ganha algumas novas funcionalidades, tudo para garantir a nossa segurança e deixar a experiência ainda mais tranquila. Vamos explicar essas mudanças que foram determinadas pelo Banco Central e que visam combater golpes e fraudes. Atualmente, só para você ter uma ideia, existem mais de 800 milhões de chaves Pix registradas no Banco Central, o que movimenta mais de 5 bilhões de reais por mês. E a partir de novembro, as transferências realizadas por novos dispositivos, seja celulares ou computadores, serão limitadas a R$ 200 e não poderão ultrapassar o limite diário de R$ 1.000. As transações via Pix superiores a R$ 200 só poderão ser realizadas por dispositivos previamente cadastrados pelos clientes. Isso quer dizer que smartphones e computadores que não estão cadastrados no banco terão esse limite de valor por transferência, desde que não ultrapasse o limite diário de R$ 1.000. Ah, mas eu quero realizar transações de maior valor. Aí será necessário você cadastrar o seu aparelho de celular ou o seu computador. Mas, Gisele, o que é que acontece com o Pix que eu já uso e que já está cadastrado no meu banco? Não muda nada. O Banco Central deixa claro que nada vai mudar para os dispositivos que já foram utilizados para as transferências via Pix. Isso vale somente para novos celulares ou computadores que ainda não estejam cadastrados com a chave Pix. A lógica do Banco Central é evitar que os criminosos realizem transferências utilizando dispositivos celulares diferentes dos que já foram utilizados pelo cliente. De acordo com a autoridade monetária, essas novas diretrizes foram debatidas com especialistas do setor financeiro. E os bancos também vão ter que se responsabilizar, viu? Aquela história de que fez um Pix errado e já era, o Banco Central quer mudar essa desculpa. A resolução do Banco Central estabelece que cabe às instituições financeiras
orientar os clientes sobre boas práticas de segurança, fornecendo informações claras e acessíveis sobre como se proteger contra fraudes. Entre as exigências, os bancos devem gerenciar o risco de fraude e identificar transações Pix atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente, aquilo que sai da rotina normal dos seus pagamentos ou transferências via Pix. Além disso, as instituições precisam disponibilizar um canal eletrônico de fácil acesso para os correntistas, oferecendo informações sobre as precauções que devem ser adotadas para prevenir fraudes. É claro que toda mudança gera um pouco de estresse, mas não precisa entrar em pânico. As mudanças são simples e vão deixar o Pix ainda mais seguro. É como quando a gente troca de senha. No começo a gente reclama, mas depois a gente agradece por ter mais proteção. E eu vou aproveitar o assunto para dar algumas dicas para você usar o Pix com segurança. A primeira é não compartilhar os seus dados. Seja com amigos, familiares, evite passar dados sensíveis, como seu CPF ou dados pessoais. Dados bancários, então, nem pensar. Seus dados bancários são como a chave da sua casa. E convenhamos que você não entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa, né? Outra dica matadora: fique de olho nos links que você recebe. Gente, muito cuidado. Se você receber um link por mensagem ou e-mail, principalmente oferecendo dinheiro fácil, vantagens que são muito fora da realidade do mercado, liga o sinal vermelho. Essa é a forma mais comum dos larápios terem acessos ao seu celular, ao seu computador, ao seu e-mail, e daí para fazer um estrago na sua conta bancária é um pulo. Não existe almoço grátis, ninguém vai te dar nada de graça, não queira ser o mais esperto da turma. É assim que os golpes prosperam, apostando na ganância ou na boa-fé das pessoas. Dificulte a vida do golpista, desconfiando sempre e, na dúvida, não dê seguimento à operação. E por fim, uma dica fácil de executar e que pode te livrar de muita dor de cabeça. Ative a autenticação em 2 etapas. Faça isso no seu Zap, na sua conta de entrada do seu e-mail, nos seus aplicativos de bancos. Essa é aquela segurança extra que vai te pedir um código no celular toda vez que você acessar o seu banco. Mas atenção, isso é uma coisa que você é que faz. Se te ligarem ou mandarem mensagem, mesmo que seja o seu banco, pedindo que você confirme a sua senha, ou mandar um link pedindo para você ativar códigos, é golpe, não caia nessa. Banco nenhum da face da terra vai te ligar pedindo isso. Seja desconfiado. Ativar essa autenticação em 2 etapas é um pouco chato no começo, mas vale muito a pena. Eu mesmo já fiz isso nos meus dispositivos e aplicativos de banco. Bom, gente, finalizando, o Pix continua sendo o nosso querido, só que agora está ainda mais esperto e seguro. Então aproveita para fazer as suas transações com tranquilidade e sem se preocupar com nada. Por hoje é só. Lembrando que você também pode ouvir o Pé de Meia na página da Rádio Senado na internet, em senado.leg.br/rádio ou em podcast no seu agregador de podcasts preferido. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. A proposta de regulamentação da reforma tributária PLP 68/2024, que vai ser votada pelo Senado, inclui as apostas esportivas, as bets, no rol dos produtos que pagarão imposto seletivo, usado para diminuir o consumo de produtos nocivos. Para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com o Paulo Dantas. O Paulo é consultor legislativo do Senado Federal e autor do estudo Imposto Seletivo como ferramenta de desestímulo das bets, uma aposta segura? O Paulo está aqui com a gente nos estúdios da Rádio Senado. Paulo, bom dia, muito obrigado pela sua participação e comparecer aqui ao Conexão Senado. Tudo bem? Tudo bem, José. Muito obrigado pelo convite e um bom dia para você também, para todos que nos ouvem aqui na rádio. Ô Paulo, diversas pesquisas divulgadas nos últimos 2 anos apontam para os efeitos nocivos da disseminação do hábito de fazer aquela aposta esportiva, principalmente a aposta online, as bets, né? E os números mostram que o brasileiro gastou muito, mas muito dinheiro com essas apostas. 68 bilhões entre junho de 2023 e 2024. O brasileiro está com dinheiro sobrando, ele deixou de comer, de comprar, de pagar contas, de fazer outras coisas para poder apostar. Infelizmente o dinheiro não está sobrando, tá?
Muitos estudos aí estão comprovando os impactos, né, dessa nova febre aí de apostas esportivas sobre os mais variados segmentos, né? Seja na educação superior, mais ou menos 1/3 dos jovens que queriam começar a graduação o ano passado não o fizeram por conta de falta de dinheiro, e a culpa principalmente é por causa das bets, né, que eles próprios apontaram. Vários setores também estão preocupados com isso, a questão do varejo, dos supermercados, né? Então, as dívidas também, o Banco Central está acompanhando para ver se o endividamento das famílias vai aumentar, e a cada mês que eles verificam os dados, são os dados mais alarmantes, assim, os valores gastos são cada vez maiores. Ou seja, essa jogatina continua muito grande, principalmente com a questão das bets, os jogos online. Você tem um estudo sobre o imposto seletivo e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O imposto seletivo, ele vai desestimular mesmo o apostador de bets e como isso funcionaria? O imposto seletivo ele é aplicado em vários outros países do mundo, né? No Brasil já houve também, mas muito tempo atrás. A ideia é ele tributar, dar uma carga adicional de tributos nos produtos nocivos. Então, os produtos mais tributados pelo imposto seletivo no mundo são bebidas alcoólicas, produtos, né, cigarros, produtos de tabaco. É aquele imposto que a imprensa apelidou de imposto do pecado? Exatamente, exatamente, imposto do pecado. E a ideia é que, aumentando o preço, as pessoas vão consumir menos, porque, né, vai ficar mais caro aquele acesso lá e eles acabam reduzindo o consumo. Acontece que existem vários estudos que comprovam esses efeitos de desestímulo no cigarro, nas bebidas açucaradas, né, refrigerantes, tal, bebidas alcoólicas, mas para os jogos de azar, né, as apostas esportivas, não existem estudos que comprovam realmente que tem esse efeito dissuasório. Tem várias explicações para isso, né? Uma delas é que é muito difícil para o apostador identificar quanto de tributo que ele está pagando naquele jogo, né? Ele vê o quanto ele está pagando, quanto ele está apostando, vê as odds e quanto que ele vai receber e torce para aquilo ali acontecer. É diferente de você comprar um cigarro, comprar uma cerveja, você sabe exatamente quanto você está pagando e quanto você vai gastar. Então, esse é um dos motivos, né? O outro motivo é que o principal problema, né, o principal prejuízo das apostas esportivas é a perda financeira. Se você coloca um tributo adicionalmente aquilo ali, pode ser que você piore a perda financeira do apostador, né? Então, tem alguns fatores aí que a gente tem que refletir muito bem antes de decidir, né? De tocar isso aí em frente. Agora, uma das coisas que tem preocupado, inclusive o governo que já falou até diversas vezes que se realmente ficar comprovado de que essa jogatina online está de uma forma descontrolada, ele pode voltar atrás com relação à regulamentação. Há muitas pessoas apostando, utilizando o dinheiro do Bolsa Família, que é um programa feito exatamente para as pessoas que precisam do básico. Agora, você disse que onde ele já funcionou com relação à questão de bebidas, de cigarros, onde ele já atua, isso já funcionou e que isso vai ser aí uma, digamos assim, desculpa o trocadilho, mas uma aposta para ver se essa dissuasão também de apostar nas bets vai funcionar com esse imposto seletivo. Que outras medidas poderiam ser usadas, além do imposto seletivo, para impedir o aumento desses jogos, Paulo? Muito bem. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente a questão multifatorial, né? Então, a política pública tem que endereçar várias causas aí que estão atuando. Então, mesmo no caso de bebidas alcoólicas, de fumo, não é só o tributo que vai resolver isso aí. Então, você tem que, por exemplo, também... Desculpa. Não, tranquilo. Você tem também que cuidar, por exemplo, de publicidade, controlar a publicidade. Então, foi o que foi feito com cigarro, foi o que foi feito com bebida alcoólica, né? Então, essa é uma medida que o governo está começando a trabalhar agora. Tem uma portaria do Ministério da Fazenda que está regulamentando essa questão para evitar, por exemplo, de associar a aposta esportiva a um investimento, de associar a aposta esportiva ao sucesso pessoal, ao sucesso financeiro, né? Essa é uma coisa importante. Outra coisa, eles estão regulamentando, estão fiscalizando, tirando do ar aquelas que são clandestinas, né? O que acontecia muito também para justificar essas perdas
é que as pessoas apostavam em casas de apostas que não eram regulamentadas. Colocavam dinheiro e não conseguiam sacar. Então também isso é uma explicação para... Perdiam dinheiro 2 vezes, né? 2 vezes, exatamente. Então, assim, tem essa questão também, a questão do tratamento, né, das pessoas que têm o vício, identificar muito mais cedo, disponibilizar esse tratamento para as pessoas que têm essa adição nos jogos, né? Então, são vários fatores que tem que trabalhar, não pode ser uma coisa só, não pode depender só da tributação para resolver isso aí. Você falou numa coisa importante, Paulo, que é essa questão aí, primeiro da publicidade. Hoje está uma coisa assim, absolutamente incomum, nunca se viu tanta publicidade em qualquer plataforma, site, televisão, principalmente nas redes sociais, as propagandas de bet e sempre com coisas que o brasileiro se identifica muito. O brasileiro se identifica muito com o futebol, por exemplo, as bets patrocinam todos os times de futebol de todas as séries, placas em todos os estádios, name rights de campeonatos, tentam também de estádios, ou seja, e aliado a isso, uma coisa que todo mundo tem na mão, que é o celular, ou seja, a facilidade de você apostar. Você não precisa esperar a loteria abrir para ir apostar. Você aposta 24 horas por dia, porque está ali um acesso muito fácil e uma publicidade muito massiva com relação a essa questão. A Associação Nacional de Jogos e Loterias questionou que esse imposto seletivo poderia ser um tiro que poderia sair pela culatra, porque poderia colocar em risco a regulamentação do setor e também poderia estimular os sites ilegais. O que você acha dessa ideia aí da Associação Nacional de Jogos e Loterias? Tem algum sentido? Então, eles mostraram esse gráfico aí em algumas audiências que acompanhei, e mostrando que a tributação no Brasil seria muito superior à de outros países, né? Mas a OMS, mesmo em questão, fazer um paralelo com o cigarro, né? As empresas de cigarro comentam que se você aumentar demais a tributação, você vai estimular o contrabando e tudo mais. Mas a OMS, ela acompanha muito de perto isso aí, né? O interesse dela, a questão da saúde, e aponta que realmente a questão do contrabando, dos sites ilegais, isso aí é uma questão de regulamentação. Então, o Brasil não é só questão da tributação. Então, você tem que ter um arcabouço de fiscalização muito bom. No caso das bets é fácil até, porque a questão da TI, né, Polícia Federal e a administração tributária é muito, muito atuante nessa parte de TI. Questão também da justiça, de fazer andar rapidamente esses temas aí, conseguir fechar, né, esses sites aí. Então, não é simplesmente questão de tributação que vai explodir os sites ilegais. Tem toda essa questão da administração pública brasileira, né, o Estado brasileiro tem que atuar para poder combater isso aí. Ok, então, Paulo, vamos continuar acompanhando, então, essa PLP da 6824, né, que vai ser votada pelo Senado, que inclui aí as apostas, as bets no rol dos produtos que pagarão imposto seletivo e na tentativa de diminuir aí o consumo de produtos nocivos. Um deles seria aí as bets. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até mais. Conforme destacamos hoje no nosso Dedo de Prosa, a gente está celebrando o Dia Nacional do Livro. E para falar dessa data e da importância da leitura, a gente conversa agora com a estrategista de marketing editorial, Dani Sakugawa. Dani, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Senado. Bom dia, tudo bom, Raquel? Tudo jóia, Dani. Vamos começar falando aqui sobre a leitura aqui no Brasil. Como é que anda a leitura aqui entre homens e mulheres? Quem lê mais? Olha, recentemente a gente teve uma pesquisa do setor de produção, de pesquisa e vendas no setor editorial brasileiro. A gente teve encolhimento no faturamento real, tá? Não existe uma separação direta da leitura entre homens e mulheres. O que existe é uma sensação do mercado editorial entre livreiros e editores de que as mulheres leem mais do que os homens, mas que também as mulheres compram mais do que os homens. Então a gente não tem uma pesquisa dentro da casa das pessoas para saber se as mulheres também estão comprando os livros para os homens, né? Raquel, sempre tem essa possibilidade. Por exemplo, a gente tem agora um grande fenômeno dos livros de espiritualidade. Quem compra, geralmente, é a mulher. Mas, geralmente, quem decide esse tipo de compra dentro de casa é a mulher. Então, é muito provável que as mulheres estejam comprando livros para os homens também.
E às vezes a mulher é responsável também, Dani, eu estou dizendo isso porque lá em casa é assim, por comprar o presente para um aniversário, para uma amiga, e dar de presente até dentro de casa mesmo. Então, às vezes a mulher está comprando mais, mas não especificamente para ela ler, né? Está comprando para o marido ler, para o filho ler, para dar de presente, né? Tem isso também, né, Dani? É isso aí, aqui em casa a compra é 100% feita por mim também, Raquel. Pois é bom que a gente já escolhe o que já faz aí a seleção, o que vai ler, o que é bom, a gente acaba selecionando o que a família toda vai ler, né? Dani, e quais são as tendências agora no mercado em 2024? Você falou aí sobre um gênero que está preferido dos leitores, qual é? Atualmente a gente tem visto uma crescente muito forte dos livros de espiritualidade, Raquel. Nos últimos anos a gente teve um novo formato, não que surgiu, mas que ganhou muita força, que foram os devocionais. Então, se você olha as listas dos mais vendidos, a gente sempre tem no topo das listas algum devocional. E é legal explicar um pouco desse fenômeno, porque ele está muito ligado ao comportamento do consumidor, né, Raquel? Então, assim, eu costumo dizer que um livro, para ele entrar na vida das pessoas, para ele pegar o efeito boca a boca, ou ele precisa inserir uma nova rotina na vida da pessoa, ou ela precisa ensinar a pessoa a ver o mundo com outros olhos, ou ela precisa ensinar a pessoa uma nova habilidade. E, de uma certa forma, o devocional tica esses 3 requisitos. Então, acho que por isso ele tem ganhado tanto espaço na vida das pessoas. Mas, além dos livros de espiritualidade e dos devocionais, a gente tem visto também uma crescente muito forte dos livros de romance contemporâneo. E isso tem sido muito legal. Óbvio, né, muito movimentado pelas tendências internacionais, mas mesmo nacionalmente. Então, por exemplo, Carla Madeira, que tem vendido muitos livros. A gente tem novos grandes autores aí surgindo também. E isso é muito impulsionado pelos prêmios, pelos eventos literários. Então não tem forma melhor de descobrir o que está acontecendo no nosso país que não seja indo nesses eventos literários. É muito fresco, é muito vivo esses eventos. É verdade, Dani. E a gente que frequenta, né, livraria, você realmente, às vezes você chega numa livraria, é tanto livro novo que você fica um tempão lá até você conseguir escolher o que você quer, e realmente é muito rico, né? É muito diverso hoje em dia o nosso cardápio de livros para comprar, pelo menos aqui no Brasil, né? Tanto livros nacionais quanto internacionais, e é difícil mesmo escolher. Tem gente que prefere biografias, como um ouvinte mesmo mandou aqui pra gente. Eu adoro ler biografia. Tem gente que prefere um romance, uma ficção, né? Tem gente que gosta de thriller. A pessoa vai se encontrando aí ao longo da vida, né? Um hábito, a leitura é um hábito, né? A gente precisa criar esse hábito dentro de casa, né? Por isso também é importante, como a gente falou, que a mulher é que acaba sendo a compradora de outras coisas, mas também de livros dentro de casa. Cabe a gente, né, impulsionar esse hábito dentro de casa, principalmente para as crianças, o quanto antes, né? Porque quanto mais cedo a gente começa a ler, mais fácil é criar esse hábito na nossa vida. Mas quem não tem esse hábito, por exemplo, não teve essa questão de dentro de casa a mãe comprar livro logo desde a infância e incentivar essa leitura, ter aquele momento de leitura diário, lá em casa a gente faz, tem que ter 1 horinha de leitura todos os dias, à tarde, depois da escola, os meus filhos sempre têm 1 horinha de leitura, e isso acaba instigando esse hábito, né? Mas para quem não tem, como começar a ter esse hábito de leitura? Quais as dicas que você dá? Olha, sabe que eu acho que uma coisa muito legal que pode ser um primeiro passo homeopático, Raquel, começa a frequentar a livraria. Tem tanta livraria linda de bairro, vai lá, toma um café, conversa com o livreiro. Pergunta, fala assim, vem cá, eu não tenho o hábito da leitura, me indica um livro. Essas livrarias de bairro têm vendedores que são curadores dos livros. Então vai lá, começa a frequentar, toma um café, vai assistir um bate-papo, pergunta um livro. De lá, é muito provável que você já saia de lá com um livro de fácil leitura, de leitura rápida, de leitura leve. E não adianta a gente querer sair de um status de não leitor para ler os Irmãos Karamazov. Não dá, não é assim. Então a gente precisa ir realmente em doses homeopáticas. Uma outra forma muito legal, além de frequentar essas livrarias, é através dos clubes de leitura. Então hoje a gente tem muitos clubes de leitura que estão incentivando a leitura de livros clássicos que antes a gente considerava chatos, mas que são geniais. Clubes de literatura de livro infantil, de livro juvenil. Então é muito rica a oferta de clubes de leitura para diferentes gêneros. Tem clubes de leitura só de livros de crime, só de biografias. Então o ideal é a gente sempre encontrar um fio condutor para a nossa leitura. Não é simplesmente na livraria e encontrar qualquer livro. Pede uma indicação, vai num clube de leitura, porque aí com certeza a indicação do livro que você vai começar vai ser um primeiro passo muito mais simples e muito mais factível de você de fato conseguir terminar aquele livro.
É verdade, viu, Dani? E olha, dicas preciosas, viu? Porque realmente, quando você circula numa livraria, você tem vontade de ler. Você, às vezes, nem tem muita tendência a ler um tipo específico de livro, mas quando você vê aquela capa bonita, você vê ali a biblioteca toda linda, a livraria toda linda, você acaba, né, sendo atraído por um tipo de leitura que talvez você não fosse ler se você não tivesse chegado até a livraria, né? E realmente, um clube de leitura, gente, é super legal, né? Você reunir amigos. Além de você estar ali com seus amigos uma vez, sei lá, por mês, né, para conversar e tudo, às vezes, né, fazer um lanche, você ainda falar de um livro, é super divertido, é uma dica realmente muito legal você criar aí clubes de leitura da sua idade, né, independente de que idade você tenha, com amigos, com familiares, com primos, né, eu achei super legal essa dica. E outra coisa, Dani, para as crianças e adolescentes, fora assim, quem tem pais que realmente já incentivam dentro de casa a leitura, às vezes você vai meio que obrigando, né? Tem uma dica de uma amiga minha que ela faz o seguinte dentro de casa, ela faz um brinde em dinheiro, ela remunera, tipo, no final do ano, ela cria a meta das crianças da família, fala, olha, quem esse ano conseguir ler, sei lá, 30 livros vai ganhar R$250 no Natal, uma coisa assim. Você acha que vale esse tipo de incentivo aí para as crianças e adolescentes? Porque hoje em dia a gente vê que eles leem muito menos do que a gente lia quando era adolescente, né? E isso provoca aí uma queda, não só na leitura, mas no vocabulário, na própria inteligência aí das crianças que estão crescendo. Qual a sua dica aí para quem quer incentivar crianças e adolescentes a começar a ter o hábito de leitura? Olha, Raquel, eu acho que o livro, atualmente, ele tem um concorrente muito desleal, que é a tela. É muito difícil fazer um livro concorrer com a tela. A tela, a internet, a rede social, o vídeo é uma coisa muito viciante. E as crianças estão indo para esse lado, para esse vídeo. Então, acho que o primeiro passo é desacelerar a tela. Óbvio que não dá para tirar de uma vez, até porque se você tira a tela de uma vez da criança e dá o livro vira vilão, né? Então, acho que o primeiro passo é desacelerar um pouco a tela e começar a dar o exemplo. Eu acho que o exemplo sempre vai ser primordial na vida de uma criança. Então, se o próprio pai, se a própria mãe não está lendo e está muito tempo na tela, a gente tem que começar por aí. Eu acho que uma outra dica importante também, essa da recompensa eu achei demais, é muito bom mesmo. Passar tempo em livraria é muito bom também. Encontrar o interesse da criança. Então, por exemplo, meu filho gosta muito de trens, ele gosta muito de mapas. Eu comprei um monte de livro de trem e eu comprei um monte de livro de mapas para ele. Então, é entender o interesse que a criança tem e explorar aquilo através da literatura. Criança que gosta de futebol, tem muito livro de jogadores de futebol, livro infantil mesmo, curiosidade de futebol. A criança gosta de barco, a criança gosta de carro, explore esses temas. Óbvio, né, é sempre importante o pai estar junto, o pai acompanhar, o responsável acompanhar. Mas eu trilharia esse passo, sabe, Raquel? Primeiro, desacelerar a tela, segundo, dar o exemplo, e terceiro, encontrar um livro que esteja ali dentro da área de interesse da criança, porque aquilo começa a desenvolver aquelas 3 óticas, né? A criança começa a ver uma nova habilidade, ela vê que ela está aprendendo uma coisa legal, ela vê que assunto com os amiguinhos. Eu acho que esse é um caminho bem saudável para a criança. Legal, Dani, obrigada. Adorei essas dicas, vou seguir isso lá em casa também. Olha, e para finalizar, dá uma dica de leitura pra gente, vale qualquer gênero. Olha, já que a gente está falando de começar na leitura e da importância da leitura, eu vou recomendar um livro muito simples de ler, muito gostoso, delicioso, viciante, que é O Alienista, do Machado de Assis. Apesar de ser Machado de Assis, apesar de muita gente achar complexo, não é complexo. O Alienista é um conto rápido. É uma história super envolvente que faz a gente começar a ler e não querer parar de ler. Acho que é um ótimo jeito de começar a ler Machado de Assis. Ótima dica, Dani. Adoro esse livro também, realmente. Você tem toda a razão. Ótima maneira aí de começar a instigar aí esse hábito de leitura. Dani Nakagawa, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, até mais.